Olá, alunos! Hoje nós, complementando o que começamos com a aula passada, quando falamos da Revolução Chinesa, hoje nós vamos abordar o que ocorreu naquela região do Extremo Oriente no período da Guerra Fria, que ora nós abordamos. Eu vou começar falando pela Coreia, que talvez seja o caso mais emblemático desse período que nós falamos, e você vai ficar surpreendido quando eu contar para você a história da Coreia e você comparar com as ideias recorrentes que nós temos hoje sobre aquela região. Por exemplo, no geral, as pessoas têm a ideia de que a Coreia é o quê? É um país dividido em dois, né? O norte tem um regime fechado, comunista, que uma ditadura militar que explora a sua população, que vive na pobreza, enquanto no sul a sociedade coreana é próspera, é altamente desenvolvida, com grandes empresas, graças ao liberalismo, à democracia e a um grande investimento em educação. Vamos ver se é isso mesmo. Bem, a Coreia, ela é uma civilização quase tão antiga quanto a civilização chinesa. Em 2300 e tantos anos antes de Cristo já surgiu lá a primeira dinastia. E durante toda a antiguidade, os coreanos sempre foram ansiosos, conseguiram manter a maior parte do tempo a sua independência, ainda que no início da era cristã tivesse sofrido lá uma influência muito grande da China, e houvesse a divisão ali em reinos com a preponderância chinesa. Eles conseguiram a maior parte do tempo manter a sua independência, e uma sociedade quase tão desenvolvida ou rival em termos de desenvolvimento tecnológico e complexidade é a sociedade chinesa. Mesmo durante a grande invasão mongol, que sacudiu quase o antigo mundo inteiro, eles mantiveram sua independência, em parte alguns deles se aliando aos mongóis, compondo com eles em seus exércitos e tal. E desde o final do que nós chamamos aqui de Idade Média até o século XIX, a Coreia vivia no mundo uma posição mais ou menos semelhante da China. Era um centro adiantado, desenvolvido de produção artesanal, com uma grande complexidade, uma região rica, próspera e um povo nacionalista e muito cioso da sua independência, característica até hoje observada entre os coreanos. Pois bem, no século XIX, com a expansão imperialista dos países capitalistas, a Coreia teve mais ou menos o mesmo destino que a China e o resto do sul global. A Coreia primeiro sofreu a influência, uma pressão muito grande do Império Russo. Os russos tinham uma projeção estratégica muito grande naquela região, ocuparam a região de Porto Arthur, e começaram a investir muito nessa situação, até que em 1905 os russos foram derrotados pelos japoneses durante a Guerra Sino-Russa, e a Coreia acabou sendo ocupada pelo Japão. A Coreia foi ocupada pelo Japão de 1905 até 1945. 40 anos de destruição total, porque a ocupação japonesa na Coreia foi de uma brutalidade absurda. A prática era a seguinte: a elite cultural que pudesse manter algum vínculo com o passado da Coreia ou questionar a preponderância japonesa era eliminada fisicamente, massacres. A língua coreana começa a ser proibida, não pode ser usada nos meios oficiais. O japonês, o ensino do japonês começa a ser imposto nas escolas. A população é praticamente semi-escravizada, o país saqueado, tudo valia a pena foi carregado. E começou a ser utilizado intensamente para a exploração de seus recursos naturais,
com a mão de obra dos coreanos semi-escravizados, submetidos a uma dominação brutal. Para você ter ideia, durante a guerra, mulheres coreanas chegaram a ser requisitadas às centenas de milhares para servir de escravas sexuais nas regiões de repouso das tropas do exército imperial japonês. Um negócio absurdo. E isso gerou resistência na Coreia. Em 1920, na década de 20, mais ou menos a época da fundação do Partido Comunista Chinês, surge um movimento de resistência, guerrilha, na Coreia, liderada por Kim Sung-lin, que vinha a ser o avô do atual líder lá da Coreia do Norte. É um herói nacional, herói das duas Coreias, porque liderou por décadas a luta contra os japoneses. E recebia ali um apoio, ainda que moderado, da União Soviética, e ele manteve lá a sua guerrilha até o fim da guerra. Em 1945, a derrota dos japoneses na região foi para o exército soviético, que ocupou a Manchúria e depois a Coreia. O Kim Il-sung lá deve ter ficado muito feliz, né? Opa, chegou o soviético aqui, ele foi avançando, ocupando as cidades, né? Ele saiu das montanhas, ocupou Pyongyang, Saigon e tal, Pyongyang. E ia ser, opa, estamos aí, agora somos nós. Ele achava naturalmente que ia acontecer o que aconteceu nos países lá da Cortina de Ferro. Pois é, mas quando as grandes potências se sentaram para o rachachá, a grande divisão no mundo, os Estados Unidos botou o pé na mesa e exigiu que parte sul da Coreia ficasse sob sua influência. Os russos não devem ter achado nada demais porque aceitaram fácil, né, a oferta, e assim foi. A Coreia foi dividida em dois, né? A Coreia do Norte, os Kim Il-sung lá continuou governando com apoio da União Soviética, e na Coreia do Sul se estabeleceu um governo apoiado pelos Estados Unidos com a promessa de haver eleições e tal, essa velha história democrática. Muito bem, teve a eleição, o partido do Kim Il-sung ganhou, mas não levou. E durante todo esse período, as eleições da Coreia do Sul eram conhecidas como uma pilantragem desgraçada, uma roubalheira terrível. Isso era conhecido pela imprensa internacional. Muito bem, o que aconteceu? O Kim Il-sung ficou naturalmente tiririca, né? E quando, após a Revolução Chinesa em 1949, o Partido Comunista Chinês, vitorioso, né, comanda ali a grande potência da região, ele se sentiu animado e partiu e invadiu a Coreia do Sul. Invadiu a Coreia do Sul e teve grande facilidade, porque os combatentes e tal estavam no lado dele. O exército da Coreia do Sul já foi criado ali pelos Estados Unidos às pressas e foi sendo levado de roldão. Os Estados Unidos organizam uma grande intervenção militar, mandam uma esquadra formidável lá, comandada pelo seu principal general, MacArthur, né, Douglas MacArthur, e empurram o exército da Coreia do Norte para as suas posições de origem, começam a derrotar, entram na própria Coreia do Norte e já estavam empurrando até a fronteira da China, quando os chineses saem em apoio dos seus aliados coreanos. A China entra na guerra e joga os americanos de volta lá para a posição ali da fronteira entre as duas Coreias, onde as duas frentes ficam estagnadas por um tempo. Uma crise muito grande, o general americano queria invadir a China, ele queria manter uma bomba nuclear lá e partir para a invasão da China. Foi preciso ser retirado às pressas do comando e a guerra paralisou, né? E foi feito um armistício, um cessar-fogo que perdura até hoje. Tecnicamente, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte ainda estão em guerra, né? Mas foi feito um armistício e parou a conflagração imediata. E o que aconteceu depois disso? Bem, a Coreia do Norte, com o apoio da União Soviética, começou a montar uma matriz industrial de maneira razoavelmente bem sucedida. A Coreia do Norte começou a promover um desenvolvimento industrial com um forte investimento em energia, na base, etc., né?
enquanto a Coreia do Sul se manteve uma região de grande pobreza, de grande atraso. Nos 10 anos subsequentes à guerra, nos anos 50, a Coreia do Norte parecia bem mais auspiciosa do que a Coreia do Sul. Até 1961, quando em 1961 tudo mudou. Houve um golpe militar na Coreia do Sul. Subiu ao poder o general Park Sun, o general Park, vamos chamá-lo assim. E o general Park, o governo dele, o período dele, foi o responsável pelo desenvolvimento industrial da Coreia. Foi quando a Coreia se transformou no que eles chamam aí de tigres asiáticos, um país poderoso. E como é que foi isso? Como é que o general Park era um ditador militar, o que não faltava na época era ditadura militar. Aqui na América do Sul era um monte, lá mesmo na região era tudo ditadura militar, Indonésia, Tailândia, Birmania, isso até hoje. Enfim, porém, o general Park, ele vai conseguir lograr o desenvolvimento da Coreia, mas não foi implementando a política norte-americana, não foi com liberalismo, não foi nada disso. O general Park é o Getúlio Vargas lá da Coreia. O general Park implantou na Coreia um modelo de desenvolvimento nacional desenvolvimentista muito parecido ao que estava sendo gerado aqui. Era Celso Furtado na veia. Celso Furtado era o economista aqui, o grande economista, né, ministro do João Goulart. Mas enfim, o que era isso? Ora, o Park queria desenvolver a indústria na Coreia, foi para os Estados Unidos, vamos fazer uma siderurgia aqui, o negócio de vocês aí vai pescando um peixinho aí, planta arroz, faz sushi, coisa e tal. O Park fez o quê? Construiu uma indústria siderúrgica estatal e fortemente ele passa a investir recursos estatais na construção de infraestrutura industrial e mais, ele começa a criar uma rede de empresas subsidiadas pelo Estado. Você acha que esse Hyundai, LG, Samsung surgiram do nada como grandes potências? Não, eles foram criados com subsídio, protecionismo, benefícios econômicos de toda sorte por parte do Estado sul-coreano para se transformarem nas potências econômicas que são hoje. Tinha o benefício da mão de obra baratíssima, arroz salarial formidável, a ditadura do Park ninguém podia chiar. E aí sim, um investimento pesado em educação, porque o projeto era o desenvolvimento tecnológico autônomo. E aí o investimento em educação, porque investimento em educação sem projeto de desenvolvimento não gera nada, só gera fuga de cérebro, que acontece isso aqui no Brasil hoje. O cara aprende a fazer as coisas, não faz, aqui vai embora, vai fazer onde se fabrica. E esse desenvolvimento tecnológico coreano, como de todos aqueles outros chamados tigres asiáticos, é baseado no quê? Pirataria. E o americano chiava para burro, impôs uma opção de sanções por uma opção de tempo à Coreia do Sul. Por causa disso, não respeitava nada. O investimento, sabe como era a educação lá? Os professores das escolas técnicas e tal, eles eram os trabalhadores técnicos, eram os engenheiros das indústrias da região. E o cara fazia o que? Chegava lá, pegava... Eu juntava os alunos na sala, pegava uma máquina qualquer, um refrigerado lá da Alemanha. Está vendo aqui, telefone, que é uma beleza. Vamos desmontar esse negócio aqui, ver como é que é. E tá vendo? Vamos fazer o nosso. Copiavam. Esse era o grande. Aliás, isso aí hoje, porque hoje há toda essa resistência ao Huawei e à tecnologia chinesa. Aí o europeu não, porque espionagem coisa nenhuma, porque todo mundo sabe que todo mundo espiona todo mundo aí, não é nada disso. É por causa da propriedade intelectual, a questão de patente. Eu vou falar isso para vocês em mais detalhes no futuro.
Então o que acontece? O PAR conseguiu construir, gerar na Coreia do Sul capitais poderosos. Essas empresas, Samsung, você vê televisão e tal, mas a Samsung foi plataforma de petróleo, estaleiro e o escambau. E construíram este poderio industrial, etc., com base no nacional desenvolvimentismo. Até que na década de 80, 90, no final do século, tudo mudou ali pela Península Coreana. Por quê? Por um lado, o triunfo do liberalismo e a derrota da União Soviética na Guerra Fria, coisa que a gente vai estudar. Quando a União Soviética caiu, em 1990, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, da noite para o dia, perdeu 70% do seu mercado externo. 40% do seu PIB caiu em um ano. E o país se viu absolutamente cercado, porque até durante o período Bill Clinton, então, parece que houve algumas conversações e tal, para a união dos dois países, que é um absurdo aquela separação ali, não faz o menor sentido. Enfim, não prosperou, porque quando veio Bush, Reagan para republicanos, impuseram lá um bloqueio, né, de sanções à Coreia, que está lá até hoje. O Trump até piorou, é um negócio absurdo, né? Se a China não... que a China é obrigada a assinar, não, bloqueio, estamos aí, tá, mas a China vende petróleo, vende alimentos lá para a Coreia, senão a Coreia do Norte hoje ia viver no período neolítico, não ia ter condições de ter uma vida na sociedade industrial, não ia ter energia, não ia ter petróleo, não ia ter nada. Esse bloqueio sufocou o país, que vive tendo que gastar 80% do seu produto interno, da sua arrecadação, em gastos militares. Os caras optaram por ter lá foguete balístico intercontinental e bomba atômica. Bom, também olha, se não tivesse, já tinham acabado com eles lá. E na Coreia do Sul, o que aconteceu? O ditador Park, foi derrubado. E surgiu um modelo democrático, liberal, etc., com base no liberalismo. Porque isso é assim, cara. Esses países desenvolvidos, quando eles ficam ricos, eles viram liberais. E proíbem os países pobres de fazer tudo aquilo que eles fizeram para ficar rico, que é o protecionismo. Hoje, quer um exemplo, a Suíça, por exemplo, hoje o máximo lá da civilização. A Suíça, no século XVIII e XIX, na Europa, era considerada pirata. A indústria deles lá de química e tal copiava lá os alemães ficam desesperados, reclamavam, chiavam para burro, até que eles aprenderam a fazer. Depois que eles aprenderam a fazer, eles começaram a reconhecer as patentes e exigir o reconhecimento das patentes deles. O país desenvolvido é sempre assim. Quando ele está crescendo, ele pirataria, vale tudo. Quando chega no alto, já está no topo, é mais ou menos como o cara subiu a escada, depois que está lá, ele chuta a escada para os outros não subirem. Não, fica aí, meu filho. Não dá um negócio de siderurgia, desenvolvimento. Não. O seu negócio é vender açúcar, né? Vender produto agrícola e tal. Então essa é a situação da Coreia. Do lado da Coreia, o Japão sobre o Japão nós já falamos mais, né? O Japão industrializou-se, tornou-se uma potência industrial, e quando o Japão foi destruído pela guerra, na reconstrução, os capitais lá do Plano Marshall, os empréstimos americanos para a reconstrução, foram canalizados para os grupos econômicos que já eram importantes anteriormente, da mesma forma que a Alemanha. O dinheiro foi para a Bayer, para a Volkswagen, para a Mercedes, e no Japão também, para os Zaibatsu, para os grandes conglomerados econômicos que foram montados pelos senhores feudais lá. A classe dominando o Japão tem 1000 anos, mais de 1000 anos. É mesmo Honda, Mitsubishi, enfim. Essas grandes empresas apostaram com grande sucesso no desenvolvimento tecnológico, foram muito facilitadas pelos empréstimos
financiados a baixo preço lá de juros pelos Estados Unidos, e sobretudo porque não tinha mais que carregar o exército, a máquina bélica do Império Japonês. E eles tornaram-se o primeiro dos grandes tigres asiáticos. A economia japonesa crescia em números exponenciais. Na década de 60, eles entraram com uma inovação tecnológica, uma verdadeira revolução. Foi surgido o transistor, que substitui os grandes aparelhos com válvula, o radinho de pilha. Tornou-se uma coisa, o mundo inteiro, era uma questão de liberdade para o homem pobre. O cara não tinha televisão, não tinha acesso, mas tinha um radinho de pilha lá que ele podia escutar as notícias, a musiquinha dele, ou o que fosse, pegava em todo lugar. O Japão tornou-se a Faber Mundus, o grande exportador do mundo, chegou a ser a segunda potência econômica do mundo, ameaçando até a predominância dos Estados Unidos. E o que aconteceu, a gente vai ver isso posteriormente, é que os Estados Unidos deram uma enquadrada no Japão. Quando o Japão estava chegando muito perto, eles deram chega para lá no Japão, através do Banco Mundial, mas sobretudo através do seu poder sobre o governo japonês, porque tem dezenas de milhares de soldados americanos lá no Japão, né? Impôs ao Japão a mudança de sua política econômica. Foi nos anos 80, né, a apreciação do yuan, o aumento do valor da sua moeda. Não é porque esses tigres asiáticos vivem de quê? China e tudo, mas todos eles mantêm a sua moeda barata. A Coreia, a sua moeda é barata em relação ao dólar. Para quê? Para facilitar a exportação. O americano forçou, através do Banco Mundial, forçou a apreciação do yuan, e o Japão entrou em recessão. O Japão está em recessão há 40 anos, é a maior recessão na história do sistema capitalista, porque as empresas japonesas só exportam quando tem suas plantas industriais na Coreia, na China e outro canto, porque ficou difícil para eles. Bem, isso quanto ao Japão. No Vietnã, aí você tem um outro exemplo, outro quadro. O Vietnã também, uma sociedade milenar. Os vietnamitas também ansiosos de sua independência. No século XII, o pequeno Vietnã foi um fenômeno. Foi um dos poucos, talvez o único país que resistiu por 2 invasões consecutivas os mongóis. E depois, quando começou o imperialismo lá a se ocupar ali do sudeste da Ásia, coube a região ali à França. Toda a região do sudeste asiático, Vietnã e tal, era colonizada pela França. E desde cedo os franceses enfrentaram a resistência dos vietnamitas, aplicando a mesma técnica ou tática de guerra desenvolvida pelo grande líder deles antigo lá do século XII, que enfrentou os mongóis, que era mais ou menos o seguinte: olha, não dá para enfrentar esses caras de frente, então vamos fazer o quê? Vamos recuar, fazer armadilhas para eles, e quando der a gente vai e ataca eles e causa baixas. Essa técnica de guerrilha, que foi aplicada com sucesso no século XII e depois foi aplicada com sucesso contra os franceses, pelo líder Ho Chi Minh, que virou comunista em Paris. Ele era garçom em Paris, e depois entrou no Partido Comunista e acabou sendo líder lá dos Viet Minh, né? Lá no Vietnã. Ele era o líder político. O general era Nguyen Van Giap, meu colega, professor de história como eu, é o grande general. E o Viet Minh, que eram os guerrilheiros vietnamitas, utilizando as técnicas de guerrilha, enfrentaram os franceses. Os franceses foram derrotados e substituídos no Vietnã pelo exército japonês. O Vietnã foi ocupado pelo japonês. E os Viet Minh continuaram lutando contra os japoneses. Não tem problema, vem aqui, a gente encara. E saíram os japoneses. Quando acabou a guerra, todo se esperava que a solução adotada para o Vietnã fosse a mesma que em outras, porque tanto a Tailândia, a Malásia, a Indochina, a própria Coreia, né?
surgiram países independentes, ainda que sob influência maior ou menor das potências, né? Mas os franceses de Gaulle, o gaullismo, resolveu resgatar o imperialismo francês e o poder sobre suas colônias e mandou um exército para o Vietnã, um exército poderoso. A França não gastou pouco ali não, né? E a despeito do seu grande poder militar, tomaram uma surra. Em 1956, o exército francês sofreu uma derrota humilhante, mais uma para a coleção, né? Em Dien Phu, no Vietnã do Norte, e foi obrigado a assinar um armistício que não foi uma rendição, porque quem é o vietnamita paga, né? Mas foi uma saída humilhante, né? O que acontece é que, por imposição, o tratado o acordo foi feito em Paris, por imposição dos Estados Unidos através da ONU, né? O Vietminh venceu, mas como na Coreia não levou, ficou apenas com parte do país. Eles forçaram a divisão do país em dois, o Vietnã do Sul, com sede em Saigon, apoiado lá pelos Estados Unidos. O Vietnã do Norte não aceita e parte para dentro, não apenas com o exército regular do Vietnã do Norte, né, como pelos guerrilheiros comunistas do Vietnã do Sul, Vietcong. E partem para dentro e parece que vão derrubar o governo de Saigon, obrigando uma participação cada vez maior dos Estados Unidos em apoio às suas posições, aos seus aliados ali, sovietnamitas, um governo corrupto, um negócio assim, um gangster, uma coisa assim inadmissível. E eles foram obrigados a mandar centenas de milhares de tropas para o Vietnã e tomaram Paula também, perderam a guerra, né? Justiça seja feita, os seus exércitos não foram assim derrotados fragorosamente. Eles perderam a guerra em São Francisco, em Washington, porque milhares de norte-americanos estavam morrendo lá, recrutados no Vietnã, para uma guerra que os americanos não sabiam nem para direito o que era, né? Nem para o que era ou qual benefício havia nisso, né? Porque uma coisa é morrer na guerra contra os japoneses fascistas que atacaram os Estados Unidos, outra coisa é ela morrer numa guerra em Alhures, no outro continente. Os americanos não são bons em geografia, não sabem onde é aquilo, né? E por quê? Né? Hoje eles resolveram esse problema, acabaram com um serviço obrigatório lá, não convocam ninguém, é só voluntário, tudo mercenário, uma parte brasileiro aqui, mexicano e tal, enfim. Então este é o quadro, né, dessa região no final, no período da Guerra Fria. Os tigres asiáticos, todos eles baseados na mesma coisa: pirataria, baixo salário, né, e paraíso fiscal. Singapura, Taiwan. Por que esses caras que estão arrumando essa tramóia aqui no Ministério da Saúde queriam mandar o dinheiro para Singapura? Porque o dinheiro entrou ali, malandro, ninguém sabe o que acontece com ele no rastreamento. É paraíso fiscal, Taiwan. Os caras, o crescimento desses caras é isso aí, tá? Bom, então por hoje é isso, já estamos passando até do prazo.